E se a maior parte da sua ansiedade vem dos seus pensamentos e não dos seus problemas? Já pensou? Aqui quero falar de despertar espiritual. Algo que vai fazer você pensar no que você está pensando. Como assim, Flávia? Aqui você vai aprender a entender a voz de Deus e a voz dos seus pensamentos. Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia. Atualmente vivo na Holanda e por alguns anos eu estive sofrendo de ansiedade, depressão, e nessa busca constante de cura interior, eu fiz várias terapias, procurei aprender e entender sobre desenvolvimento pessoal, e isso fez com que eu andasse por vários caminhos, né? Desde pequena fui na igreja com a minha mãe, e muitas vezes que eu ia na igreja eu não conseguia entender várias coisas que eu não vejo que é o amor de Deus. Então eu sentia que eu tinha um conflito interno. E algumas terapias, algumas formas que eles tratam, eles voltam na infância, e isso me machucava muito, fazia eu reviver o passado, e eu queria uma forma de não reviver o passado. Não correndo dele, não fugindo dele, mas o que eu entendi que para mim e o que eu via nas pessoas é que quando você vai no seu passado, você entra em uma depressão, porque você não está vivendo o momento, você não é grato pelo momento, você está vivendo uma coisa que não é o presente. Então eu consegui, através, né, de todos os aprendizados que eu tive, consegui atrair muitas coisas que eu queria para minha vida, tanto financeiro como pessoal, como amoroso. E então uma forma bem fácil que eu entendi, que eu encontrei, foi de conectar com Deus e ser agradecida e ter Ele dentro de mim e aceitar o meu momento presente. Não viver ansiosa pelo que vai vir no futuro, que no caso é também, né, às vezes você vê muitos vídeos, você vê muita gente quando tem muitas coisas e você quer aquilo e você não consegue, então você começa a se sentir atrasado, começa a sentir que você não tem valor. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a sentir paz interior, que é o que hoje em dia muita gente tem dificuldade, e eu sinto que o meu propósito é trazer isso aqui, falar de Deus de uma forma que eu não consigo escutar, não vejo por aí as pessoas falando. E, claro, a forma que eu tenho para expressar, que eu gostaria de ouvir, é só eu que posso falar. Então, por isso eu criei esse canal. Para começar, eu queria falar sobre a nossa conexão com Deus, a crença da separação, e eu vou dar um exemplo de uma lâmpada e para você poder entender melhor. Então eu vou procurar sempre formas mais fáceis de explicar para você poder entender. E uma nova forma é o exemplo da lâmpada. Que a lâmpada somos nós, somos a lâmpada no caso, o cabo é a vida, nossos pensamentos, nossas emoções, e a fonte é a fonte que é Deus, a fonte de energia, né, que vai a cabo aqui, vai, onde está a fonte, que eu não sei, mas a gente está conectado com a fonte, só que a gente não se conecta. Por quê? Porque a gente está conectado com o quê? Com o trabalho, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos desejos carnais, né, daqui da terra, do material, que é o físico, que é o material que a gente vê, o que a gente sente, né, o que a gente toca. Então, como, Flávia, se conectar com essa luz, conectar com Deus, né? Você simplesmente acende. Você é a luz, você tem esse poder, porque você que é o corpo, você tem a alma e você tem o espírito dentro de você. Só que você tem uma separação que quando a Eva, ela comeu a maçã, supostamente é a história, né, que da Bíblia, não estou falando que é mentira, mas eu digo que é uma história que foi feita pra gente entender, mas que não sabemos ao certo o que aconteceu. Total que quando a Eva comeu a maçã, ela se desconectou da fonte. Ela viu o que poderia, né, ser ali, começou a culpa. Apareceu a culpa, apareceu a vergonha, apareceu todos os sentimentos ruins que a gente tem hoje em dia no nosso pensamento. Então, para você se conectar com Deus, é apenas você
estar no momento presente, se conectar com ele, se abrir para ele, para pedir, falar com ele e aceitar a voz dele. Então você se conecta, apenas isso, e fala: Deus, aqui sou eu, me conectando com o Senhor para viver este momento. Agradecer é muito importante por esse momento, a gente ser agradecido. Eu tive muita dificuldade no passado, eu queria muito conseguir algumas coisas e eu consegui. Quando cheguei lá eu tinha vazio. Muita gente fala isso quando chega, né, nos desejos materiais, depois sente um vazio. É muito difícil você, às vezes, chegar onde você quer e você sentir uma paz plena. E essa paz interior de nunca é nada suficiente. Então, quando você está conectado com Deus, você é agradecido com o que você já tem, você vai ser agradecido com o que você terá. Então, essa é uma forma simples que eu encontrei para poder explicar. Espero ter ficado claro essa explicação. E às vezes a gente não sabe como orar. Então, esse vídeo é um pouco essa explicação. A conexão com Deus é você viver mais no presente, você se conectar com Ele, você falar com Ele, ouvir a voz dEle. Flávia, como eu escuto a voz dEle? A voz dEle é a voz que sussurra, na Bíblia fala, né? Deus sussurra no nosso ouvido, o Espírito Santo. Só que a nossa voz pessoal da nossa vida, a gente está nos problemas e ela vem com a culpa. Ele fala: você não conseguiu isso, você é um fracassado, você não consegue nada, você é burro, tudo que seja negativo é a voz dos seus pensamentos. Você pode, no momento, se ver, entender que você não é o seu pensamento, você é o Espírito. Você está conectado com o Espírito, você é o Espírito. Os seus pensamentos, as suas emoções estão ligadas nesse corpo. Você veio aqui para ter uma experiência e nesse corpo aqui você vê e você julga o que é o certo e o que é errado. Só que para Deus não tem julgamento. Então, quando é Deus e quando é os seus pensamentos? Tudo que for negativo é dos seus pensamentos. Se você pensa assim: não fiz isso direito, isso não está bem, o que se for negativo, pensa: isso é coisa do meu pensamento ou é pensamento de Deus? É Deus que está falando isso ou é eu que estou falando? Por quê? Porque não tem certo ou errado para Deus. Está tudo bem. Então, sempre que você puder, se você entender isso, você tem um pensamento e você pensa assim: é Deus que está falando comigo ou é a minha crença de separação? Então, você entendendo isso, você vai estar o tempo todo mais conectado, você vai viver mais em paz, porque você vai saber que você não é o pensamento. Você está aqui e o seu pensamento vem aqui fora. Não é uma verdade. Um exemplo: se uma mulher vem e critica meu cabelo, fala assim: Flávia, esse cabelo seu verde não tá legal, né? Não está combinando com você. Aí, o que eu vou fazer? Eu não vou acreditar, porque o meu cabelo, pra mim, ele não é verde, ele é loiro. Então, essa é a minha crença, o que eu tenho sobre mim. É o que eu vejo e é o que eu acredito. Eu acredito que meu cabelo é loiro e eu vejo isso. Só que o que a outra pessoa vê não significa que é real. Então, você vai e você pensa: ok, essa mulher tá falando que o meu cabelo é verde e é feio, eu vou acreditar? Não, mas e se ela falasse que é loiro? Aí eu vou acreditar, né? Porque no caso é o que eu realmente acredito. Então, por exemplo, se você acredita que você não é capaz, e vem uma pessoa: não, você não vai dar conta de fazer isso, não. Aí confirma a minha crença de capacidade, que eu falo: realmente, eu não vou dar conta. Então, a nossa crença, com a crença do mundo, que é sempre negativa, sempre não, a maioria das vezes, faz com que a nossa crença negativa ela sempre seja reforçada. E o seu cérebro também, né? Porque quando você pensa em algo negativo, você atrai aquilo, você vê alguma coisa, vamos supor que você vê na internet algum acidente, depois de repente você vê outro acidente, e depois na rua você vê outro acidente, e você vai vendo um acidente o dia inteiro, e você: nossa, eu tenho que tomar cuidado, porque pode acontecer algum acidente comigo. Claro, você está vendo aquilo, você está atraindo aquilo o tempo todo. Então, você pode escolher o seu pensamento. Quando vier um pensamento negativo, você pode tomar consciência e falar assim: esse pensamento não é de Deus. Então, você para e escuta a voz de Deus. Eu percebo que vem muito pensamento negativo.
qualquer coisa, qualquer detalhe. Ah, vou sair, nossa, vou esquecer a chave. Um pensamento negativo. Por que eu vou esquecer a chave? Não, né? Ele te ajuda a fazer você lembrar de pegar a chave. Mas não quer dizer que você vai esquecer a chave. Ele vai, nossa, cuidado que vai acontecer alguma coisa na rua. O que vai acontecer na rua? Então você começa a se perguntar, não vai acontecer nada, eu sou protegida. E você começa a ter uma confiança com Deus que você nunca teve. Tem muita gente que se sente perdido na hora de orar ou se sente sozinho. Eu me senti sozinha há muitos anos, né? Porque eu vivo aqui na Europa já tem 20 anos, então aprendi muito a ter a minha convivência com Deus. E nesse vídeo eu quero fazer uma oração e espero que se conecte com você, que você possa conectar com Deus de uma forma diferente. E você entenda que você não está separado, você está conectado com a fonte. E apenas você parar a qualquer momento do seu dia, à noite, de manhã, à tarde, parar, orar e pensar e se conectar e agir dessa forma, né? Então vamos lá para a oração. Pai, eu venho aqui agora para me conectar com o Senhor. Eu abro o meu coração. Agora eu entendo que eu estou conectada ao Senhor, que o Senhor nunca me abandonou e nunca abandonou quem está fazendo essa oração comigo. Você nunca abandonou a gente. Eu quero que essa oração abra a nossa mente, o nosso coração para escutar a sua voz e estar com o Senhor 24 horas por dia. Não só quando eu acordo, nem só quando eu vou dormir, mas o dia inteiro eu posso escutar a sua voz. Eu deixo com o Senhor as minhas preocupações, as minhas cargas, as minhas lutas, meu sofrimento. Agora eu entendo que eu não preciso carregar nada disso. Eu solto e confio. Eu sei que eu não tenho o controle. O controle é o do Senhor. Eu posso ter planos, mas o Senhor sempre tem o melhor plano para mim. Obrigado por escutar sempre a nossa voz com tanto amor e carinho e sempre está aí para nos guiar. Amém. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que o Senhor tenha tocado seu coração e tenha falado com você, que você tenha tido um entendimento para entender dessa forma, não? A nossa conexão com Deus. E que se você gostou desse vídeo, você compartilha com alguém que possa entender também como você tem entendido. E se inscreva no canal para os próximos vídeos.